Que é, família, daqui fala o J Privado. Atenção, eu, J Privado. Jonas Malheiro Savimbi foi assassinado pelos serviços secretos. Entenda como esse órgão do Estado contribuiu na morte do líder fundador da UNITA. Tudo isso e muito mais você acompanha aqui agora no canal MSTV, a TV que chega até você, a TV que não bajula você, maniga. E aí, família, segundo escreve aqui o site, né, Imparcial Press, é isso mesmo, né? Jonas Malheiro Savimbi foi assassinado pelos serviços secretos. Entenda como esse órgão, tá entendendo, contribuiu, né, na morte do líder fundador da UNITA. Antes de entrarmos aqui na matéria, quero pedir para vocês internautas, por favor, inscrevam-se no canal, que é essencial para nós, partilhem os vídeos, comentem, deixa aquela curtida marota, deixa dislike se eu não curti, se inscreva no canal, mano, siga meu TikTok, siga meu Instagram, que os links estão na descrição. Então, sem mais bobos, sem mais delongas, vamos aqui para a notícia. Olha aqui, ó, família, a evolução do conceito estratégico do Serviço de Inteligência e de Segurança de Estado na República de Angola, de 1975 a 2010, foi o título da dissertação de Marcelino Cristóvão Banzela Franco, um oficial dos Serviços de Inteligência e Segurança de Estado, para a obtenção do grau de mestre em Estratégia no Instituto Superior de Ciências Sociais e Política de Portugal em 2013. Em véspera do seu aniversário, o Imparcial Press traz à baila uma parte deste trabalho acadêmico, a fim de elucidar os seus eleitores sobre como funcionava esse extinto órgão de segurança, que desde março de 2010 passou a designar-se Serviço de Inteligência e Segurança do Estado, controlada pelo presidente da República de nome João Lourenço. As primeiras eleições multipartidárias realizadas em setembro de 1992 decorreram sem a presença de um órgão de inteligência e segurança propriamente dito, pois, nessa altura, a comissão mandatada para a elaboração de uma nova estrutura para cuidar da segurança interna do país ainda não tinha concluído o seu trabalho, situação que foi ultrapassado mais tarde, conforme já se fez referência. Em 25 de março de 1994, o Conselho de Ministros, através do decreto número 8/94, aprovou o Estatuto Orgânico do Serviço de Informações, né, que nos seus mais diversos articulados dispõe sobre a sua organização, atribuições e funcionamento. Este serviço foi criado com a finalidade precípua de ser um órgão de inteligência adequado ao novo regime político, atuando sem quaisquer motivações político-partidárias, em estreia observações das leis e em defesa do Estado e da sociedade. No regime anterior, os serviços de segurança tinham um caráter político e policial, e o Estado estava preocupado em exercer um forte policiamento das pessoas ou grupos que atuavam contra os seus interesses e se opunham ao regime vigente. Com um novo regime político, estes serviços foram transformados em órgão de pesquisa, tratamento e disseminação de informações, e o caráter policial e partidário que possuíam foi abolido. Assim, a atividade de pesquisas, tratamento e disseminação de informações passou a ser vista pelo Estado como um instrumento fundamental para a inserção internacional, para a segurança do país e principalmente para a produção do conhecimento estratégico com fins econômico, tecnológico, militares e sociais. Outro sim, para o governo democrático angolano, era essencial a posse de informações que lhe permitia, no campo interno, identificar a existência de problemas e ameaças que pudessem perturbar a ordem pública, a paz social e a segurança das pessoas ou prejudicar a sua economia. Para dar cumprimento ao desidrato acima referenciado e com base na experiência de alguns anos de existência da atividade de inteligência e de segurança, realizou-se a organização de serviços de informações com a criação de estruturas aligeiradas, visando alcançar maior operacionalidade e eficiência, buscando permanentemente os ajustes no foco das áreas e temas sob o seu acompanhamento, privilegiado aqueles referentes à defesa das instituições democráticas e a identificação de ameaças e oportunidades aos interesses nacionais, por forma e melhor poderem ser
se inserir na nova sociedade democrática e contribuir para o cumprimento das suas missões, que é a preservação da segurança nacional, aqui definida como sendo a atividade do Estado no sentido de garantir a defesa da independência e soberanias nacionais e da integridade do território, garantir a segurança, ordem e a tranquilidade pública, proteger as pessoas e bens, prevenir e combater a criminalidade, assegurar e regular o exercício dos direitos e liberdades fundamentais dos cidadãos. Atribuições, papel e competência no âmbito de segurança nacional. O SINFO era um órgão com características multipartidárias e, contrariamente à estrutura de segurança existente no regime monopartidário, não era detentor de poder da polícia. Por isso, não podia fazer buscas nem captura, nem tampouco efetuar prisões. Para sua criação dentro do MININTE, funcionou como serviço desconcentrado com autonomia financeira e patrimonial, sendo mais tarde, por força da nova Lei de Segurança Nacional, aprovada a 16 de agosto de 2002, se tornada completamente autônomo e independente no chefe do governo. Durante a sua vigência, cumpriu cabalmente com o seu papel de grande importância para salvaguardar a soberania do Estado angolano. E a atividade do SINFO estava relacionada a pesquisas, produção e passamento de informações necessárias a prevenir, impedir e combater a sabotagem e outras ações e atividades ligadas ao crime organizado. Nesta ação incluíam-se pesquisas e recolha de informação relacionada com questões políticas, sociais e econômicas que representassem ameaças reais ou potenciais de interesse da sociedade e do país, bem como a proteção do conhecimento sensíveis relativos aos interesses e à segurança do Estado e do povo angolano. Falar-se do papel do SINFO importa considerar duas etapas diferentes, sendo a primeira que vai desde a sua fundação, que foi em 1994 a abril de 2002, período que atrás consideramos que de regime híbrido, onde a sua atividade limitou-se fundamentalmente à recolha, processamento e análise de informações que permitissem compreender, diagnosticar e prognosticar as ameaças, riscos e ações subversivas que poderiam emergir no âmbito da segurança e defesa do país, detectando-as de forma antecipada com o objetivo de poder prevenir e serem adotadas medidas de resposta, quer de segurança como militares. Fruto da situação vivida naquele período, o serviço viu-se forçado a criar algumas estruturas operativas, combativas e adaptá-las à nova realidade, porque em determinadas ocasiões teve de desenvolver ações de caráter operativo com o objetivo de preparar missões pontuais e excepcionais destinadas a neutralizar de certas ameaças e, no caso, as ações de caráter terrorista que eram desenvolvidas pelos grupos de guerrilha da UNITA. Neste período, destaca-se o facto de o SINFO ter cumprido também com uma das missões tradicionais da inteligência, que constitui o apoio prestado às operações militares das Forças Armadas angolanas no combate às forças militares da UNITA, que em grande medida permitiu o desfecho com o sucesso do combate a essas forças de guerrilha da UNITA nos anos 1994 a 2002. Esta missão constituiu fundamentalmente no fornecimento de informações necessárias à planificação e realização de operações tanto a nível estratégico, tático e operacional, bem como informações destinadas à neutralização de ações terroristas. A segunda etapa inicia-se a partir da assinatura de acordo de paz em abril de 2002 e decorre até 2010, a altura da sua extinção e substituição pelo SINCE. Foi nesta etapa que o SINFO deu início, de facto, à atividade de pesquisa, produção e processamento de informações destinadas à garantia da segurança e prevenção de atos tendentes a alterar ou destruir o Estado democrático, ou seja, deu início, de facto, ao exercício da atividade de inteligência. Durante o período, verificou-se a alteração da Lei de Segurança Nacional, que introduziu uma nova definição sobre o sentido e fins da segurança nacional. Por força da nova lei, o SINFO deixou de depender do ministro do Interior para depender do chefe do governo, ou seja, do presidente da República, tornando-se num órgão completamente autônomo relativamente a outras tutelas. Nesta altura, registraram-se outras alterações, como a aprovação do novo estatutos,
Orgânico do SINFO. Com o novo Estatuto Orgânico, as principais atribuições do SINFO eram de pesquisar e processar todas as informações destinadas a prevenir o combate às atividades subversivas, espionagem, o terrorismo, a sabotagem e todo tipo de ações que, pela sua natureza, possam alterar o Estado democrático de direito e garantir o fluxo de informações necessária para o bom exercício das atividades dos órgãos de soberania, fundamentalmente dos domínios políticos, econômicos e sociais e técnicos científicos, bem como o de elaborar na execução da política de defesa nacional e nos termos estabelecidos pela lei. Né? Estrutura funcional. De acordo com o Decreto-Lei 1/0884, a estrutura organizacional do SINFO dividia-se da seguinte forma: A. Direção-Geral. B. Serviço de apoio consultivo. C. Serviço de apoio técnico. D. Serviços de apoio instrumental. E. Serviços de executivos centrais. F. Serviços operativos locais. G. Órgão tutelado. A. Direção-Geral. Quando a criação do SINFO, em março de 94, a direção era composta pelo chefe de serviço de respectivos adjuntos. O primeiro chefe do SINFO foi Fernando da Piedade Dias dos Santos Nandô, que exercia este cargo desde o ano de 1991, altura em que se processava a mudança do regime político e que, por força do Estado ou do Estatuto Orgânico dominante, cumulativamente era também vice-ministro do Interior, tendo exercido este cargo até maio de 1996. Durante alguns meses dos anos de 95 e 96, exerceu as funções de chefe do SINFO de forma interina. Baltazar Gurgel Dombo, já falecido, integrante dos quadros dos serviços. De maio de 1996 a abril de 1999, exerceu o cargo do chefe do SINFO, Fernando Garcia Miala, que também, de forma acumulativa, ocupou as funções de vice-ministro do Interior, um quadro proveniente da contra-inteligência militar, onde exerceu funções de diretor adjunto e, mais tarde, exerceu as funções de diretor-geral de serviço de inteligência exterior. Este foi um dos chefes do SINFO que defendeu a ideia de que titular deste cargo não deveria ocupar funções governamentais e defendendo também que o Serviço de Informações não deveria fazer parte da nomenclatura do governo, mas parecer como um órgão auxiliar do chefe do governo. De abril de 1999 a março de 2000, né, o SINFO foi chefiado por Fernando Eduardo Manuel. O seu último cargo foi administrador municipal de Viana, em Luanda, que também, de forma acumulativa, ocupou as funções de vice-ministro do Interior, um quadro operacional do serviço que ganhou destaque pela sua experiência, ao ter sido delegado provincial do ex-MINSE em 3 províncias, incluindo a capital, diretor nacional de áreas operativas muito sensíveis. Pela primeira vez, este órgão foi chefiado por um quadro sênior formado nas suas fileiras e proveniente dos quadros operacionais. De março de 2000 a dezembro de 2002, chefiou o SINFO Carlos José Manuel, né, um outro quadro operativo de raiz que teve destaque nas diversas funções que exerceu ainda no ex-MINSE, como delegado provincial e diretor operativo, bem como uma participação em várias operações de inteligência durante o seu mandato, particularmente a que esteve ligada à captura do líder rebelde da UNITA de nome Jonas Malheiro Savimbi em fevereiro de 2002. Savimbi não é rebelde, tá? Só para esclarecer aqui, de dezembro de 2002 a abril de 2006, exerceu o cargo do chefe do SINFO, a Mariana de Lourdes Lisboa Felipe, também uma oficial proveniente dos quadros de serviço. Foi a partir do mandato destes 2 elementos que o chefe do serviço deixou de ocupar acumulativamente o cargo de vice-ministro do Interior, bem como se registrou a alteração do primeiro Estatuto Orgânico. De abril de 2006 até a sua extinção em 2010, o SINFO era chefiado por Sebastião José Antônio Martins, ex-ministro do Interior, um quadro antigo do serviço que esteve a exercer as funções de vice-ministro do Interior. Ao diretor-geral do SINFO se subordinavam 16 órgãos centrais e 18 delegados provinciais. O diretor-geral, por sua vez, estava subordinado ao chefe do governo. B. Os serviços de apoio consultivo eram os órgãos constituídos sobre a forma colegial e tinham a função de se pronunciarem, aconselharem e auxiliarem o chefe do serviço no balanço semestral, anual e do serviço, né, bem como nos assuntos atinentes à organização, funcionamento e políticas gerais do serviço, apoio na condução da estratégia geral e operacional dos órgãos operativos do serviço.
serviços, apoio na gestão corrente das atividades de serviço a pedido do chefe, bem como na gestão e condução da política de quadros, direção e gestão dos recursos humanos, né? E a família é basicamente isso. O Sinfo possuía 4 órgãos de apoio consultivo, sendo o Conselho Consultivo e Conselho Operativo. O Conselho da Direção do Conselho Superior de Quadros participavam nas reuniões destes órgãos os diretores nacionais e chefes dos serviços de apoio técnico, instrumental, executivo, centrais e serviços operacionais, de acordo com as atribuições de caráter de cada órgão. C. Os serviços de apoio técnicos são aqueles órgãos cujas funções estão ligadas ao estudo e tratamento de assuntos dos domínios de consulta e assessoria jurídica, bem como nos domínios do planeamento, a preparação e elaboração de projetos de normas e programas sobre políticas e desenvolvimento do serviço. D. Os serviços de apoio instrumental são aqueles que, através da realização material diversificada, executam, nomeadamente, o serviço de expediente, arquivo, administração e gestão de recursos humanos, ação social, gestão de controle e orçamento, administração do patrimônio, logística e transporte, intercâmbio e cooperação de relação pública e protocolo, bem como a recolha de tratamento da informação, que se servem também de suporte à persecução das atividades de outros órgãos e serviço. Entre estes, destaca-se a inclusão, né, do órgão que desenvolve as atividades de auditoria e segurança, cujo escopo principal da sua atividade está virado no controle de segurança e informações, da proteção do conhecimento e das instalações, controle sobre o comportamento ético e deontológico dos funcionários dos serviços. E os serviços executivos centrais comportavam o conjunto de serviços e órgãos operativos centrais e de apoio técnicos operativos e informativo, que, através do exercício das suas atribuições, executavam diretamente os objetivos específicos do serviço. Eram os órgãos que encarregues de coletas, análise e disseminação de informações consideradas importantes para o processo de decisão dos assuntos referentes à segurança nacional. É no conjunto destes órgãos onde estavam as ferramentas então usadas pelo Sinfo no desenvolvimento das suas atividades operativas. Como órgãos de especialidade, eram os responsáveis pela luta contra as atividades subversivas, tais como o terrorismo, a espionagem, o crime organizado e a sabotagem e outras afetas à segurança do país. Controlavam as atividades, ou as atividades de agentes conhecidos ou suspeitos e desenvolviam ações de inteligência e de segurança para determinar as metas do modo operandi dos agentes e subversivos e dos serviços de inteligência estrangeiro. F. Serviços operacionais locais consideravam, órgãos desencontrados tinham por permissão a execução das atividades específicas no serviço das respectivas áreas de jurisdição e na recolha de dados e coletas, de informações para a concepção de medidas e operativas setoriais locais. G. O órgão tutelado era o Instituto Nacional de Informação e Segurança, encarregue pela formação técnico-profissional especializada e acadêmica nos funcionamentos dos funcionários e datada de personalidades jurídicas e financeiras, cuja atividade se estende por todo o país, com a criação de centros de formação mais diversas regiões e provinciais ou províncias do país. Fonte, como é que fala? Imparcial Press. E a família é basicamente isso. Se vocês saberem mais um pouquinho, né? Não vê aí a parte que liga a Savimbi, né? É basicamente isso. O vídeo de hoje foi esse. Se inscreva no canal, ative as notificações para ter o vídeo e comentar porque isso é uma notícia. Vocês também sabem a parte que tem notícia. A nossa campanha para aprender a família de louco, a família de Chatão, todos continuam. Os nossos contatos para parceria, divulgação e denúncia estão na descrição dos nossos vídeos, que é muito importante. Até o próximo vídeo, MSTV. Até ver que chegar até você, até ver que não baixa a vossa maninha.